Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao mini curso Matemática no Python, que será apresentado aí na 9ª edição da Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica do Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista. Esse vídeo aqui, gente, é mais um vídeo aí do tópico 8, onde nós estamos tratando da manipulação de arquivos CSV, tá certo? Nele nós vamos aprender a gerar vetores x e y a partir de dados, dos dados full data. Esses dados full data foram especificamente calculados no vídeo anterior. Eles inclusive estão ainda na memória aqui do Python, tá certo? Eu não limpei o kernel, então eu vou utilizá-los, tá certo? Para cálculos posteriores. No caso aqui eu vou extrair os vetores x e y, depois eu vou fazer um gráfico a partir desses vetores, tá certo? Só para recapitular, os dados full data são esses aqui, certo? Nessa questão aqui, nesse banco de dados, nós temos os anos de experiência de um indivíduo e o salário anual que ele ganha em dólares. Então aqui anos de experiência e salário. Então nós manipulamos os dados do arquivo salário.csv e transformamos esses dados, armazenamos ele aqui na memória, transformados, nesse formato aqui. Esse formato me permite o quê? Acessar internamente qualquer elemento que eu quiser. E nesse sentido, se eu consigo acessar internamente um elemento, eu posso, por exemplo, gerar um vetor, uma lista de valores de anos de experiência e depois gerar uma outra lista de valores de salários ganhos. E aí, por exemplo, fazer um gráfico, calcular uma correlação, treinar uma rede neural. A gente vai fazer isso aí mais à frente, tá certo? Então, vamos voltar aqui, beleza? Então, nesse caso aqui, eu vou gerar uma lista vazia x e uma lista vazia y. E elas vão aprender, à medida que vão percorrendo, um range de 1 até 35, tá certo? 37 menos 2, na verdade, Então elas vão percorrer esses dados de 1 a 35. Nesse caso aqui eu acho até que é 36. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho 37 dados no full data, só que se você olhar para eles, vamos só olhar aqui, o primeiro e o último, eles têm que ser ignorados, porque eles não são valores numéricos. Aqui eu tenho esse rótulo aqui, anos de experiência e salário, não posso contar ele, e aqui eu tenho essa linha vazia, que normalmente é um padrão em arquivos CSV, certo? Então, como o range ele normalmente não vai até o último, e eu quero usar os 35 elementos utilizáveis daqui, porque aqui tem 37, só que eu vou descontar 2,35, só que o range ele ignora 1, então eu tenho que botar de 1 a 36, porque aí eu vou só até 35, beleza? Pareceu confuso, mas quem está vendo os vídeos sabe o que eu estou falando. Então, aí eu vou criar um K aqui que ele vai percorrer os números de 1 a 36 e vai o quê? Aprendendo esses números. X vai aprendendo os elementos de posição 0, internos. Então, K aqui vai aprender o elemento, vai começar lá, o 0 vai pular, vai aprender o elemento 1, 0, o X, depois o Y vai aprender o 1, 1. Depois o X vai aprender o 2, 0 e o Y 2, 1. E assim sucessivamente até atingir todos os 35 elementos que a gente tem. Então, vamos compilar aqui. Certo? Compilou, beleza? E vamos imprimir. Caso der errado, a gente ia perceber de cara, porque na hora de imprimir aqui, ia aparecer aqui, por exemplo, anos de experiência ou salário, e aqui não apareceria o último dado. Vamos ver só se esse cara aqui, e esses são os últimos dados, ou seja, 13.5 e 139.465. Se não for, a gente faz um ajustezinho no range. 13.5 e 139.465. Pronto, conseguimos. E o primeiro é o quê? 1.1 e 39.343. Então, a impressão de dados ela é muito útil para saber se de fato a gente está imprimindo o que a gente quer. Então aqui está o vetor x e o vetor y. Aqui agora, meu amigo, o céu é o limite. Basicamente, qualquer arquivo CSV que você pegar, ele vai poder ser manipulado desta forma aqui. Certo? E a partir daqui aí você pode usar muitas funções. Eu vou dar um exemplo aqui que é gerar um gráfico nas áreas x e y, onde x vai ser os anos de experiência e y vai ser o salário, seguindo o arquivo que a gente pegou. Então nós temos aqui o seguinte, importação do módulo de plotagem de gráfico. Então isso aqui tudo a gente já viu, vamos passar rápido. Então eu defini aqui o meu gráfico no meio de uma função, então eu vou chamar esse comando aqui, graph, vou dar enter, então ele vai fazer o quê? Ele vai chamar os valores x e y e vai esboçar isso no gráfico, tá certo? Então não vou perder muito tempo aqui. Só preciso o quê? Claro, compilar, beleza? Compilei, apareceu aqui um 33, é a 33ª compilação minha,
beleza? E aqui, quando eu colocar aqui, ó, Ctrl Enter, apareceu esse gráficozinho. Aqui a região realmente ela não ficou boa, né? Porque tem essa barra de rolagem, o gráfico voltou, você pode diminuir o tamanho dele. Voltando aqui, ó, na função e botando, por exemplo, 6, 6. Beleza? Só para recapitular, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Então, voltando aqui, compilando de novo, ó, pronto, ele ficou mais, né, numa região mais visível. Pronto. Os dados ficaram um pouco embolados aqui, mas você também tem opções de salvar essa figura, né, fazer diversas manipulações. Isso eu não vou entrar em detalhes agora, mas você conseguiu gerar uns dados. E você começa a perceber que parece que a correlação aqui parece ser aproximadamente linear. Né? Eu posso até aumentar o gráfico, embora a visualização não ficou boa, mas vamos botar um tamanho maior, por exemplo, 15, 15. Certo? Ctrl Enter. E vamos executar aqui, para a gente olhar mais de perto. Então, de fato, ó, a gente começa a perceber, né, que há uma certa tendência linear, né? Claro, ela dá uns saltinhos, né? Mas há uma certa tendência linear de aumento do salário ao longo dos anos de experiência. Tá certo? Então, pô, a gente já conseguiu tirar uma primeira informação gráfica. Claro, não é uma informação muito precisa, né? A gente precisa transformar ela em números. E é isso que a gente vai fazer nos próximos vídeos. Nós vamos calcular correlação desses dados e depois vamos colocar uma rede neural para tentar treinar e, por exemplo, chutar um valor de salário que não está aqui. Por exemplo, se eu quiser saber quanto é que um indivíduo que trabalha em média 2 anos e meio ganha, mais ou menos, né, por meio desses dados aqui. Então, 2,5 não tem aqui no gráfico, né, não tem lá nos dados. Então, aí eu posso usar a correlação para achar esse valor, tá certo? E mesmo que tivesse aqui, seria o valor de uma amostra, né? Só que a gente está falando o quê? De um padrão. Ainda assim, mesmo que 2,5 tivesse aqui, seria o valor daquela amostra, mas não seria um valor padrão. Então, eu quero estimar um valor padrão, eu vou conseguir isso de algumas formas. Uma delas é a correlação, a outra é, por exemplo, treinando uma rede neural, que é um pouco mais complicado, não é tão interessante nesse caso, mas a título de curiosidade a gente vai colocar isso aí, porque é uma funcionalidade do Python. Meu objetivo aqui não é que você entenda o que é uma correlação, nem o que é uma rede neural, né? Mas é saber que o Python calcula essas coisas, tá certo? Então, é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.